Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, que a doce e serena paz nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Que tenhamos muita luz, muita paz. E, como sempre, a gente solicita que sejamos intuídos e inspirados pela espiritualidade de bem. Sobretudo, os espíritos que nos dão sustentação e sempre Deus. A nossa sala, que são os nossos padrinhos mentores, em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima. Que nos dê força, que nos dê destreza, que nos dê concisão e, sobretudo, que faça-nos instrumento, como disse a minha Paraí, instrumento de vossa paz. Eu vou abrir aqui, relativamente ao nosso Evangelho, e caiu aqui no capítulo 6, Cristo Consolador. E aqui está dizendo o seguinte: vinde a mim, todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vocês creem que com Jesus o nosso fardo, o nosso jugo, torna-se mais leve? Com certeza, né? Seja bem-vindo, Ligeirinho. Seja bem-vindo. Com certeza torna mais leve. E de que forma explica isso, Décio? Ora, a gente tem um Gandhi muito frágil, que sem arma, só com o poder da palavra, ele derrotou os ingleses, estabeleceu-se uma reforma na Índia, uma vez que a própria Índia estava submetida aos desígnios da Inglaterra e não utilizou nenhuma arma sequer e fez uma revolução. Por quê? Porque tinha Jesus, porque tinha Deus. Mesmo que ele não acreditava em Jesus propriamente dito e tinha-o como um profeta, mas tinha Deus no coração, fazia o bem, era um homem de bem. Pela mesma forma, e quando Jesus diz que com ele o fardo é mais leve e o jugo mais suave, podemos falar aqui no Brasil, irmã Dulce, uma mulher de 1,50 m, 1,55 m talvez, ela não tinha 1,55 m, muito frágil, pequena, só com um pulmão. Então, na verdade, ela subia os morros da Bahia. Interessante, Silvio. Os estudos eram aquele mesmo, porque eu não estava com aquele livrinho, o de sabedoria. Por gentileza, coloca esses estudos aqui, ó. Aquele livrinho do Carlos Pastorino, que é sempre a gente lê, eu não estava, eu abri aleatoriamente o Evangelho, porque eu pensei que eu tinha trazido aqui para o estúdio, e a hora que eu olhei não estava. Então, realmente, meus irmãos e amados da doutrina espírita, com Jesus, muito bem, minha parte. Com Jesus, o jugo é mais leve e o fardo mais suave. Você, como a própria do irmão Dulce, lá da Bahia, né? Subia aqueles morros, tinha uma determinação. Se vocês são, Décio, na hora que você foi comentar alguma coisa para mim, e quando vocês são aí, na hora que você postou na tela, Norma, seja bem-vinda, tem que passar para você. Então, eu coloquei ali que você estava lendo, né? Muito bem, minha parte. Interessante, é aquilo que eu falo, nós filmando, né, eu olho para a câmera e não vejo, mas eu vou olhar ocasionalmente para o micro aqui, para evitar esses descompassos, ou seja, a gente cair e acontecer
né, mas está aí a Silvia, que constantemente ela puxa na minha mão, ou quando não, no meu braço, e muitas vezes carrega até no colo. Né? Então é para isso que, né, a parceira está e serve. Shoot for the best. Como é que é? Pés para os pés melhor, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, muita paz e esteja conosco nesses estudos. Então, nós vamos estudar hoje relativamente à lei de conservação. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a lei de conservação. E como estudamos na sala e quais são os dias? São quarta e sexta-feira, de forma sequencial e sistematizada, estudando as obras fundamentais de Kardec. Começando pelo Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, Gênesis, obras postas. Então são 7 obras, de forma sequencial, à medida que as mesmas foram editadas. E veja bem, meus irmãos, da lei de conservação. O que precisamos para conservar, para termos uma vida? Vai ter alimento suficiente? A terra vai nos dar a alimentação adequada para que nós continuemos ou prosseguimos com a nossa evolução no orbe? Como o próprio Malthus disse, isso parece-me no século XVI, que a população crescia de forma geométrica e a alimentação em forma aritmética, chegaria algum dia que não teria alimentação. Isso vai ocorrer, e por que não ocorreu? Quer dizer, isso e muito mais vamos verificar na lei de conservação. Na lei de conservação. Aqui, Silvio, deixa eu colocar aqui, que eu estou com ele aqui. Então, aí, ó, coloquei, ó. Aplicar. Coloquei, Silvio. Meios de conservação. E começa-se na questão 704 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade maior se, tendo o homem a necessidade de sobreviver, de alimentar, de viver, né? Deus proveria essa necessidade? Será que faltava alguma coisa? E os irmãos tais obtemperaram, não responderam que naturalmente não ia faltar. Naturalmente não ia faltar, e se faltasse deveria ser dado a imprevidência e improvidência do homem, o mau uso, a má utilização desses recursos. Porque a Mãe Natureza, como sábia, ela provê, assim como provê os peixes na água, os pássaros no céu, nós, como filhos do Criador, seríamos, de uma certa forma, também providos. Com pouca observação, podemos analisar como a terra é dadivosa e boa. As sementes, quando muitas vezes largada em seu seio, não digo nem plantada, largada em seu seio, a própria providência divina trabalha-se junto à sua benevolência, a chuva, a tempos adequados e necessários para que essa semente brote, nasça a árvore e, num segundo ou terceiro momento, os frutos. E os frutos vêm suprir a nossa necessidade, né? Suprir o nosso meio de conservação. Assim é como todos os viventes que se espalham pelo planeta, em se falando das águas da terra, que procurem e encontrarão o necessário com abundância, dentro da lei feita por Deus, para sustentar todos os seus filhos. Então Deus sustenta. Quem desequilibra a natureza
serve de instrumento de escândalo e sofre as consequências de sua invigilância. Porque nós homens, quando eu estou falando aqui homem, mulher, a gente desequilibra a natureza. E de que forma? Poluindo, por exemplo, rios, poluindo a terra através dos agrotóxicos, fazendo alguma coisa que não vai corroborar, não vai ajudar na produtividade em si. Então o homem, ele é o pior dos animais. O pior dos animais, porque ele vai de encontro. Quando falamos vai ao encontro, é pró, né? Manuela Franco, seja bem-vinda. E quando falamos vai de encontro, vai contra, né? Aí ele está indo contra a natureza. Então, nesse aspecto, o homem degenera, agride, pode, naturalmente, faltar alimentação, faltar o básico. Mas não porque Deus não proveio, não porque a divina providência deixou de ajudar, mas sim pelo fato da intervenção maléfica do homem junto à natureza. Kardec pergunta, na questão seguinte, por que a terra nem sempre produz o bastante para o homem, uma vez que ele precisa tão somente do necessário? É porque o homem, diante de nós falamos, ele é ingrato, ele é mal agradecido, ele agride frontalmente a natureza. Seja bem-vindo, Eros. Paz e luz, irmão. Ele agride a natureza. E em agredindo, a própria natureza lhe dá a resposta. Os que chegaram por último, desde a Norma, Manuela e eu, nós estamos estudando hoje o Livro dos Espíritos, viu? A primeira obra da codificação. E nós, constantemente, e é oportuno que a gente sempre ressalta, estudando de forma sequencial e sistematizada as obras à medida que as mesmas foram editadas. Então, o próximo estudo nosso será o que é o Espiritismo, um pequeno opúsculo, e assim sucessivamente, né? Depois o Livro dos Médiuns vai até o final Obras Postas, aí vamos sequencial e sistematizar. Mas, se o homem ficasse tão somente com o necessário, que é efetivamente o que corrobora, que conta para o nosso ou a nossa felicidade, não faltaria. Assim como os pássaros e os peixes os têm em abundância, nós também teríamos. Mas o homem, em sua improvidência e imprevidência, ele agride a natureza, vai contra os desígnios ou as leis fundamentais, e essas leis estão na nossa própria consciência, em agredindo a natureza, a terra, a natureza mãe, lhe dá a resposta através da produtividade. Como assim, meu irmão X? Odécio, explica melhor. Nós falávamos relativamente aos agrotóxicos, nós falávamos em agressão da natureza, nós falávamos na maneira não correta de plantar. Enfim, o homem, ele mesmo, dá um tiro em seu próprio pé. Através, por exemplo, dos desmatamentos desregrados, dos desmatamentos ciliares, dos córregos. Eu, por exemplo, aqui numa das regiões, a região sudeste, indo para Brasília, alguma coisa para frente da cidade, eu moro em Palmas, 300 quilômetros, a coisa está seca, os córregos secam, não tem. Então o governo aqui, junto com o governo federal, contratou-se, além dos caminhões-pipas, tem cisternas, aonde faz cacimbas e cisternas de caixas d'água de plástico, né? De 15, 20 mil litros, e essas caixas d'água semi-subterrâneas, capta a água da própria chuva, das casas no período chuvoso, por quanto? Aqui,
é um período bem delineado de chuva. São secas 6 meses e chove 6 meses. O que não ocorre em São Paulo, Paraná, etc., no sul, e alguns lugares que, se ficar 45 dias sem chover, as árvores caem as folhas, secam e fica, além daquela coisa feia, mas isso normalmente ocorre porque o homem agrediu a natureza, desmatou, tirou as matas ciliares, foi contra, né? Foi de encontro à mãe natureza. Porque se não o for, e o homem ficar só com o necessário que efetivamente corrobora com a felicidade do homem, não teria problema. Como não tem os peixes e os pássaros que sempre existiram e tem alimentação em abundância. E o que é o necessário? Certa vez nós até, Nick Loirinha, seja bem-vindo. Certa vez nós falávamos relativamente o necessário e quando falávamos necessário ou supérfluo, demos até um exemplo, mas é importante que ressaltemos, que falemos, que enfoquemos novamente sobre o necessário e o supérfluo. O necessário, e aqui está falando, quando nós o temos ou vivemos com o necessário, a gente é muito mais feliz. E a natureza, se o homem ficar tão somente com o necessário, não falta alimentação, não falta o básico, não falta aquilo que lhe proporciona a felicidade. Mas já ele quer produzir em demasia, encher as suas tulhas, encher os seus armazenamentos, e muitas vezes chega ao despautério de colocar fogo em alimentos. Para quê? Para que o mesmo se escasseie no mercado e esses alimentos atinjam, sobretudo se esse país exporta esse bem, atinjam preços maiores no mercado onde ele vender, onde ele vai vender, onde ele vai exportar. Olha aí, está indo de encontro à natureza, está tendo ou fazendo uma atividade de agressão. Mas isso aí é o supérfluo. É o supérfluo. Nós, à época, demos até um exemplo relativamente à pessoa sendo infeliz quando teve mais do que o necessário. Exemplificando que a pessoa investiu na bolsa, e veja aqui, é bom que se ressalte, a bolsa de valor, não somos contra, e próprio Jesus não é contra a pessoa ter dinheiro. O dinheiro faz-nos mal quando ele é mal utilizado, mal dirigido. E aí, à época, demos o exemplo do nosso amigo, o Zé que não, o nosso amigo, eu esqueci o nome do nosso amigo, mas que ele tinha ganhado na bolsa uma quantidade enorme. E a partir, o Ridan, o Balk, Ridan, ele tinha ganhado da bolsa uma quantidade enorme. Isso veio em forma de dividendo. Ora, no momento em que ele ganhou na bolsa, aquele ganho adicional constituiu-se o necessário. E a partir desse ganho extraordinário, ele começou a preocupar-se para não perder. E aí veio preocupação para guardar, segurança, etc., funcionário. Veio uma série de preocupação. Por quê? Dado o supérfluo. Então, quando ficamos no necessário, quando nos atemos ao necessário, a gente é mais feliz. E isso com relação à lei de conservação. Evidentemente que não devemos simplesmente olhar para a terra e achar que as coisas vão acontecer, ou as coisas vão acontecer. Você tem que querer, tem que ter fé, tem que agir. Primeiro querer, depois a ação. Aí as coisas efetivamente vão acontecer e a produtividade vem normal. Tico Teco coloca: a ganância de alguns é muito terrível, porque a ganância de alguns faz com que falta o necessário a outros.
à ganância de alguns, falta o necessário a outros. E você está corretíssimo, tio Peter. Então, quando a gente quer tudo, quando a gente quer assabacar as coisas por egoísmo e ter tão somente, eu estou, de uma certa forma, prejudicando o meu próximo. E muitas vezes o meu próximo, mais próximo, aquele que mora comigo, aquele que é meu vizinho, aquele que trabalha ou tem uma atividade, né? Então, isso aí ocorre. Por quê? Pela ganância, pelo ter o supérfluo. Repetimos, Jesus, em momento nenhum, disse que o dinheiro, e nós aqui não estamos advogando a pobreza franciscana, ou você andar descalço, ou você doar tudo, ou você fazer aquilo. Não, em absoluto. O dinheiro, ele lhe propicia o alimento, ele faz com que você possa, inclusive, praticar a caridade material, ele faz com que você não só te ajude e ajude os próximos, como você ajude as outras pessoas. Falamos do excesso material que corrobora de forma adversa, de forma negativa, né, a sua felicidade. Aí sim, nesse aspecto, o dinheiro te corrompe. Deve-se comer para viver, e não viver para comer. Deve-se vestir para viver com simplicidade, não transformar as vestes em luxo. Ora, no momento em que eu vivo para comer de forma glutônica, no momento em que eu visto e para mim só interessa essas roupas de marca, etc. Isso é o quê? É o supérfluo. Isso é o que o Tito colocou ali, a ganância de alguns. É a ganância de alguns fazendo faltar a outros. No centro, onde somos trabalhadores, nós temos, uma vez por mês, fazemos, não é um leilão, é um tipo de venda solidária, onde a gente recolhe roupa, sapato, panelas, enfim, aquilo que não nos serve mais, você doa. Aí nós levamos uma vez por mês e lá nós cobramos por peça, não importa uma peça. Tinha até um violão lá que eu peguei o violão e dei R$40, o que é muito barato ainda. Eu estava com 40, dei 40, estava sendo vendido por R$2. Tudo é R$2, não importa. Mas por que isso? É para a pessoa que pega esse agasalho, para a pessoa que pega essa roupa, para a pessoa que pega essa flanela, não sinta assim como uma esmola. Ele sente que efetivamente está comprando. Então a pessoa vai com R$10, com R$15 e compra 7 objetos. A gente procura levar só objeto que tem condição da pessoa vestir, da pessoa usar, né? Ora, por que eu tenho só 2 pés e muitas vezes tenho 8, 9, 10 pares de sapato? Aí é o caso do supérfluo e do necessário. Os pais na terra não deixam seus filhos sem o sustento. Ora, enquanto nós, na condição de pais, tiramos inclusive do próprio estômago, se isso fosse necessário, para alimentar os nossos filhos, e nós que somos pais imperfeitos, imagina Deus em sua perfeição. Será que ia deixar os seus filhos, ou os seres, né? Quando eu estou falando filhos aqui, estou falando desde um molusco, desde uma planta, desde, né, até o homem propriamente dito, na escala dos seres, passar fome? Jamais. Passa-se fome por imprudência, por imperícia do próprio homem. A gente faz tudo por eles, né, Silvio? Jamais Deus faria. Por bens da terra,
E unicamente se deve entender os produtos do solo, ou seja, o arroz, o feijão, aquilo que se tira do solo através da semente, o ouro já não é através da semente, o diamante, mas isso são os produtos, esses que são os bens da terra, não. O solo é a fonte principal, é o meio aonde viabiliza com que, colocando uma semente, essa nasce. Mas o homem precisa cuidar, precisa regar, precisa trabalhar e dizimar as ervas daninhas, para que esta plantação, para que esses alimentos venham a lhe servir no segundo e terceiro instante. Ele lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Isso foi Jesus falando dessa simplicidade e dentro do necessário. Vinde a mim os pequeninos, seja como as crianças, ou assemelham às crianças. Não ser, de uma certa forma, impura no que refere ao conhecimento, mas simples, porque a criança ainda é simples, não vê muito, embora ali resida um espírito milenar, contudo, ela é ainda simples pela formação dos seus órgãos. Então, quem for simples como uma criança, realmente terá e conhecerá o reino de Deus. E aí está, em viver tão somente com o necessário. Relativa à abundância, nesse próprio capítulo da conservação, a abundância sempre nos cerca por todos os lados e em toda parte. No entanto, necessário se faz que procuremos o que precisamos nos lugares certos. Cabe a nós entregarmos-nos ao trabalho honesto para cumprir o que Jesus disse para todos os homens: buscar e achareis. Um exemplo muito prático disso, meus irmãos, seria os árabes, lá no deserto, no Oriente Médio. O deserto muito causticante, o deserto muito seco, aparentemente, sob os nossos olhares, muito estéril. Eles fazem, vamos dizer, milagre, entre aspas, porque somos sabedores da não existência, mas o milagre de tirar o repolho, de tirar a alface, e em nome do repolho e da alface, que são verduras frescas e verdes, tiram, plantam tudo. Por quê? Porque o homem agiu, O homem está colhendo no próprio deserto. Deixa eu ver a área de texto aqui. Se eu coloco, as crianças são puras. E nesse momento, quando nós a elas assemelharmos, aí conheceremos o reino de Deus. Então, assemelhar como uma criança, ser pura, ter a pureza de uma criança. Tico e Teco coloca em seguida: quando esse tipo morrer, vai ver o resultado do mal que praticou com a sua ganância e seu egoísmo. Justo. Lei de quê? Lei da ação e reação. Por quê, Tico e Teco? Você não é obrigado a plantar. O plantio é opcional. Jogou a semente, é uma opção que você o faz. Porém, a colheita é obrigatória. Quando aquele velho adágio diz que quem colhe vento, aliás, planta vento, colhe tempestade, é óbvio. Se você plantar pepino, você não vai colher mamão. Então está tudo dentro daquilo que você plantou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então você está livre para semear. E o que nós devemos semear? A caridade, o bom viver, o bom relacionar. Isso que estamos fazendo aqui agora. Aparentemente parece que temos poucos espíritos encarnados, mas não tenha dúvidas que somos melhor
milhares ou dezenas de milhares de espíritos encarnados. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Chico Teco coloca, se aqui comia um garfo de ouro, provavelmente lá comerá lama e sem garfo. E veja bem, relativamente você falou em garfo, eu lembrei de uma metáfora. Um homem, ao desencarnar, ao passar, Chico Teco, do meio terreno para o meio espiritual, ele chegando lá queria ir para o céu. Foi-lhe oferecido o céu. E ele olhou, lá numa porta, várias mulheres bonitas, festa, etc. Tal, e ele falou, olha, eu quero... E a pessoa que o atendeu, falou, você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí ele disse, eu quero, desse jeito eu quero ver o inferno. E lá, todo mundo sorrindo, tudo, mas tinha uns garfos muito grandes. Na hora de comer, tinha uns garfos muito grandes, e eles em volta de uma mesa, o cidadão com um garfo de 1 metro, ele não tem jeito de colocar, e a panela um pouco funda, colocar o garfo nos alimentos e pôr na boca. Aí o cidadão ficou lá, no segundo dia, uma fome danada, faltou solidariedade. Como estava naquele período experimental, ou em caráter de experiência, ele chegou à pessoa que deu essa oportunidade, falou, não, eu quero conhecer o céu. E lá todo mundo, assim, mais contrito, tudo, ele ficou verificando aquilo, o pessoal mais reflexivo. Chegou a hora da comida, aqueles garfos, pela mesma forma, grandes, de 1 metro. Mas aí veja bem o que é a solidariedade. E logo restabeleceu o equilíbrio, a felicidade, em função da solidariedade. Em que pese os garfos serem de 1 metro, 1 metro e pouco, mas o cidadão pegava o garfo, a comida com o garfo, e dava para a pessoa do outro lado da mesa. Então, é o que o nosso amigo Chico falou. Se aqui a gente está comendo com garfo de ouro na ostentação e na utilizando o supérfluo, lá muitas vezes nem garfo vamos bater, porque é a lei de ação e reação. Se eu coloco o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E muitas vezes precisa, né, Chico? Precisa sofrer para aprender. E o homem, e eu costumo dizer em nossas preleções, que muitas vezes precisamos andar descalço para, em alguma circunstância, ser ofendido por um caco de vida, um gravetozinho, um step, um pregozinho, para sentirmos a necessidade de calçar. Então essas adversidades, que num primeiro momento a gente acha que pode até tratar-se de uma injustiça, por que comigo, porque não com ele eu faço as coisas praticamente corretas? Então, mas na verdade é para, de uma certa forma, colocar o carro nos trilhos. Se a carência alimentar diminui, ou faz alguém sofrer, este deve sofrer com resignação e paciência, mas não violentar a lei, né? E não matarás, não deve matar. Isso foi perguntado, e Kardec perguntou à espiritualidade que, se numa circunstância adversa da vida, eu posso matar para viver, para alimentar-se. E os espíritos imortais responderam que jamais, e em circunstâncias alguma, é-nos permitido a exterminar o próximo. Porquanto a vida só pode ser tirada, extinguida, exaurida pelo Criador, ou quem a concedeu. Então, em qualquer circunstância, mesmo no processo de fome, você não pode exterminar o próximo para alimentar. Mas para aí, irmão X, teve aquele acidente dos Andes e foi extraordinariamente divulgado, eu diria, que as pessoas sobreviventes comeram restos humanos lá
Mas aí outra coisa, né, meus irmãos? Houve o acidente, aquelas pessoas que morreram lá, bastante gelado, e como foi, parece que mais eu não sei, foi mais de 90 dias, eu não sei quantos dias. Então eles aproveitavam os corpos, nem putrefado não estava, porque e comeram. Em função disso, dezenas ou quase centenas de pessoas salvaram em função de comer o seu semelhante. Mas não matou-se para comer. Porque quem dessa forma o faz, segundo a espiritualidade, comete dois equívocos. Um de matar, propriamente dito, e o outro de comer o seu semelhante. Né? Está indo contra o não matarás. O não matarás. É aquela história. Pode, mas não deve matar, pois né? Será algo para... Eu não entendi. Para se matar, para o preço. Né? O preço, realmente, a lei da ação e reação, você vai pagar pelo matar e pela alimentação propriamente dita. Pela alimentação propriamente dita. Nos mundos, pergunta Kardec se nesses mundos mais evoluídos, precisamos alimentar dessa forma que alimentamos aqui. Nós alimentamos de carne, alimentamos de torradas, alimentamos disso, daquilo. Lá é necessário esse tipo de alimentação? Aqui, e muitas pessoas, não estou falando que comer carne é errado. Inclusive, Kardec tem uma determinada parte no próprio Livro dos Espíritos, que a espiritualidade diz que por estarmos ainda em processo evolutivo, a nossa consistência orgânica necessita. É bem verdade que já tem pessoas, já num processo alimentar mais evoluído, que não come a carne vermelha, propriamente dita. Mas aí, né, existe aquele questionamento. Existe um princípio espiritual nos peixes? Sim. Existe um princípio espiritual na verdura, na abóbora, no alface, etc. Também. Ora, no momento em que eu destruo, esse princípio espiritual está sendo extinguido também. Ele não extingue, porquanto aproveita a reencarnação quase que automática. Né? Mas o certo é que a espiritualidade disse que, à medida que vamos evoluindo em termos de mundo, vamos, consequentemente, nos educando e alimentando mais fluidicamente. Mas sempre precisamos da alimentação propriamente dita. Sempre precisamos da alimentação propriamente dita. O uso do bem da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequente à necessidade de viver. É aquele negócio que falávamos, você plantar, você ajuntar, você encher tulhas e tulhas, a abundância que parece-me que o Chico e Teco disse acima, no momento em que eu procuro abundar-me em termos de alimento, relativamente à estocagem e outros excessos, eu vou impactar ao próximo. Foi utilizar, na área de texto, a ganância do homem. Então, pela ganância do homem. Falamos sobre o necessário e o supérfluo. Aqui neste capítulo tem também o necessário e o supérfluo. Devemos fazer tudo para nos atermos ao necessário e o supérfluo. E Kardec vai mais longe. Como pode o homem conseguir o limite do necessário? Cada pessoa tem a sua necessidade, tem o seu necessário. Tem o seu necessário. E o fato dessa necessidade, você efetivamente que sabe. Você efetivamente é como o dia e a noite. Não há uma marca circunstancial, uma marca delimitadora do necessário e o supérfluo. Para a Catinha, que chegou há poucos instantes, a linha do necessário pode ir até ali.
para si o que já está aqui, ela não precisa daquilo para a sua necessidade. Né? E cada um tem a sua delimitação. Então, quando você passa daquilo, você está agredindo a lei da natureza. Que se há de pensar, pergunta Kardec, a espiritualidade, dos que assambarcaram os bens da terra para proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles que faltam necessário? Olha aí, Chico e Teco já respondeu a esse questionamento. E quando que ele respondeu? Ele respondeu que aqui, a gente portando dessa forma, assambarcando, querendo, né, ter tudo através da ganância e com isso prejudicando as outras pessoas, é aquele negócio. Aqui comermos, palavras do Chico e Teco, aqui comermos com garfo de ouro, lá muitas vezes nem mão para comer temos. Porque a gente plantou vento aqui, plantou a desarmonia, plantou a insensatez, a incoerência, vamos colher pela mesma forma no plano espiritual aquilo que nós plantamos. Então vamos colher aquilo que nós plantamos. À frente, Kardec fala pela mesma forma das provações voluntárias das mortificações. O fato de eu ir para um convento, o fato de eu me autoflagelar-me para sentir dor, isso vai contribuir? Isso tem algum fator importante em minha evolução? A espiritualidade foi objetiva e direta que quando você porta-se dessa forma, com o objetivo de as outras pessoas verem, assim como o publicano disse, parece que eu falei, eu não sou como esse publicano, mas eu estou aqui na praça e fez tilintar várias moedas cair no gasofilácio, aquela simples viúva deixou cair tão somente uma mísera moeda, e os discípulos perguntaram, mestre, Senhor Jesus, quem aos olhos do nosso Pai fez mais? Aquela mulher que deu ou aquele publicano que deixou cair várias moedas, tudo? Aí Jesus disse, com certeza foi a viúva. Porque a viúva deu um cento, deu uma moeda, mas aquilo foi do que efetivamente lhe fazia falta. Foi do orçamento. Então, no fato de eu mortificar-me para me autoflagelar, deixar de fazer uma ou demais coisa para ser objeto visual da sociedade a qual eu estou inserido, ou por outra, faço com o fito de reconhecimento, a minha paga houve aqui na Terra. Então, quando eu for para o plano espiritual, além da minha paga já ter sido efetivada, aquilo não traz graça nenhuma a mim, não agrega nada de positivo, porque eu queria, de uma certa forma, mostrar-me, eu queria, de uma certa forma, que eu fosse bem visto e a sociedade percebesse. E a sociedade percebesse. Isso chama o quê? Egoísmo. Quando eu faço alguma coisa com o fim próprio, para o bem próprio, não há benefícios, não há benefício. Na gênese animal, o animal não foi dado como comida para o homem. Não foi dado, né? Não foi dado. A alimentação animal, relativamente isso aqui, tem até um questionamento formulado por Kardec nesse próprio capítulo que estamos verificando. A alimentação animal com relação ao homem, contrária à lei da natureza, ou seja, comer um animal é contrário à lei da natureza? Aí a espiritualidade respondeu, dada a vossa, e esse aqui, me desculpe, eu vou ler ipsis litteris, como aqui está, para não tirar a beleza do texto e a resposta. Tanto a pergunta, como a resposta é de uma clareza muito importante. Permita novamente fazer o questionamento. A alimentação animal
com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Os espíritos maiores responderam: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve com um dever que mantenha suas forças, a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame da sua organização. É bem verdade que hoje a alimentação vegetal, alimentação relativamente a animais que não são mais primários, mas peixe, frango, etc., tem uma composição biológica que pode naturalmente trazer benefícios tanto quanto a carne. Mas não é isso aí, é relativamente à conservação. O que não pode é você matar para alimentar ou para desperdício, né? Matar em excesso. Aí, nesse aspecto, você vai colher o que plantou, né, Tiqueté? A ganância do homem. Matar e não comer, isso é mal. Muito mal, né? Muito mal. Aí está provada a ganância, a estultícia, a estupidez, aquilo que o homem não deve fazer. Aquilo que não é homem. Manuela diz, se fosse proibido, com certeza Jesus teria demonstrado por atos e teria sido muito claro. Na verdade, e a própria doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina, não proíbe nada, né, meus irmãos? Fica tudo na sua consciência e relativamente ao princípio inteligente que habita um molusco, que anima um vegetal, ele vai evoluindo e faz o estágio no hominal ou no animal. Mas então por que eu posso destruir um princípio inteligente, por exemplo, que estagia num vegetal e não? Eu posso, né, comer uma couve, etc. E não posso comer um mais inteligente que estagia no reino animal. Então, isso é muito complexo. Mas o certo é que vamos chegar a um ponto que não vamos precisar mais desse tipo de alimentação. À medida que há a evolução propriamente dita, à medida que vamos galgando mundos mais superiores, ou aqui mesmo. Aqui, a Terra, nós estamos passando por um processo de prova e expiação por regeneração. Há vários espíritos já regenerados. E quando isso vai acontecer? Não existe prazo específico. Muito embora existem vídeos, existem livros apontando, mas somos sabedores que espíritos puros, espírito mais evoluído, não fala data, não prescreve tempo, não diz que isso ou aquilo vai acontecer nessa ou naquela data. Em havendo aprazamento, em havendo estipulação de prazo, em havendo data limite, pode ter certeza e convicção de que é algum embuste, alguma trapaça ou é algum espírito zombeteiro que aproveita de determinada situação. E por outra, e é oportuno aqui ressaltar, Chico Xavier era um carnívoro. Jesus, em suas parábolas, tem muita ovelha, com certeza era carnívoro. E, no entanto, Hitler, que matou dezenas de milhares de pessoas, a história aponta 19 milhões, sendo dos quais 6 milhões de judeus, era herbívoro, né? Era vegetariano. Então, qual que dos três eram mais religiosos? Jesus, Chico ou... Então, isso tudo é complexo. Mas o que fica importante ressaltar dos nossos estudos, e assim concluirmos e finalizar, é que a nossa alimentação ela vai modificando de mundo para mundo. E mesmo aqui na Terra, quando estivermos nesse período, porque aqui ainda vai ser um mundo superior, peraí, mas você falou regenerar o mundo. E quando isso acontece, Décio? Quando, naturalmente, os espíritos com índole maléficos
maléfica, espíritos maus ou voltados ao mal, for igual ao número de espíritos voltados ao bem. Porque hoje há, aqui na Terra, mais espíritos voltados ao mal do que ao bem. Em assim sendo, estamos no mundo de prova e expiação. Quando o equilíbrio se estabelecer, o bem e o mal for igual, em termos de espírito encarnado, estaremos no mundo de regeneração. Meus irmãos, muita luz, muita paz, e como sempre, eu digo-vos que amo a doutrina espírita, e em consequência amo cada um de vocês. De coração, eu vos deixo na paz. Eu vos deixo na paz, porque vocês estando na paz, vocês estão mais felizes, estão mais assediados de espíritos também superiores a nós mesmos, né? Porque são esses espíritos que nos dão a paz. Um beijo em vossos corações. Que Deus nos ilumine.